Olá, pessoal, bem-vindos à aula da disciplina de Conteúdos e Metodologias do Ensino de História, Unidade de Aprendizagem 2, História e Conhecimento Científico, Ensino de História na BNCC. Agora nós vamos falar um pouquinho do quarto ano do Ensino Fundamental 1. Relembrando, essa é a nossa trilha, né, a estrutura da BNCC, como é que os conteúdos, os conceitos, os temas se distribuem. Novamente, lembrando as unidades temáticas, como elas estão distribuídas do primeiro ao quinto ano, destacando o processo de círculos concêntricos, sempre com a criança no centro. Cada ano que passa, o distanciamento temporal ele aumenta por conta do desenvolvimento cognitivo dela, do amadurecimento cognitivo, conforme nós vimos. Essa é a proposta para o quarto ano. Lembrem-se, aqui nós temos sempre as habilidades. Habilidades são da ordem daqueles conhecimentos que estão muito mais ligados ao saber fazer do que ao saber puro propriamente dito. Diferente dos conceitos e dos conteúdos, as habilidades são características, são saberes práticos, muitas vezes. Nós temos 3 unidades temáticas, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, circulação de pessoas, produtos e culturas, questões históricas relativas às migrações. Então, percebam que ele continua a discussão lá do terceiro ano, falando dos deslocamentos humanos. Observem aí os objetos de conhecimento, a ação das pessoas, grupos sociais, comunidades no tempo e no espaço, o nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. Lembrem-se que a BNCC indica que através do conhecimento de história, os nossos alunos precisam aprender a contextualizar no tempo determinada sociedade, determinada cultura e estabelecer comparações entre elas. Além disso, ele precisa reconhecer como a ação humana se transformou ao longo do tempo e como é que isso chega até a gente. Lembrem-se também da aula teórica dos fundamentos, em que a gente discute a questão das temporalidades. E dentro da questão das temporalidades, a ideia de rupturas e permanências. A gente encontra aqui novamente esse conceitual teórico aqui nos objetos de conhecimento. A circulação de pessoas e as transformações do meio natural, como é que o ser humano transforma o espaço, transforma a natureza ao longo da história e por onde ele passa, a invenção do comércio e a circulação de produtos, as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e as transformações do meio natural. Percebam que aqui ele está bem mais longe daquele cotidiano da vida da criança. Ele vai e são conceitos e discussões um pouco mais complexas. Por quê? Porque essa criança já atingiu uma certa idade que permite que ela consiga explorar esses conceitos, essas discussões mais complexas. O mundo da tecnologia, a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais, surgimento da espécie humana no continente africano. Então, vamos lá pensar a história da África enquanto enquanto
território de onde, segundo a teoria evolucionista, teria surgido a espécie humana. E aí nós voltamos à nossa primeira aula sobre os significados da história e como as crenças do professor podem influenciar e até mesmo comprometer o desenvolvimento da aula. Então, ali no 4º ano, ele vai falar da teoria evolucionista. Lembrem-se daquela discussão que nós já fizemos. De novo, os processos migratórios agora dentro do Brasil, a formação, as 3 matrizes, né, a presença aos povos indígenas, os portugueses e os africanos, os processos migratórios no final do século XIX e início do século XX, a vinda dos imigrantes e as dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 60. Então, bastante acentuada a discussão sobre a chegada dos nordestinos na região sudeste e sul do Brasil. Novamente, o mesmo material, pelos mesmos motivos, é um material que eu encontrei inteirinho em PDF, que nos permite fazer a exploração, ter uma ideia de como o material didático está se adequando à BNCC. Então, observem os objetos de conhecimento que nós já falamos, como é que a coleção soluciona, né? Então, ele vai falar do lucro e comércio das especiarias, o período das grandes navegações, da descoberta da América, a descoberta do Brasil, aqui também a questão do mar tenebroso, o continente africano. Percebam que eles colocam aí o continente africano nessa relação, a importância da língua portuguesa, né, e como um instrumento de dominação, os relatos dos primeiros viajantes que aqui chegaram, que são fontes, documentos históricos, e a chegada dos portugueses. Aqui nós temos aí a discussão étnico-racial. De novo, um pouco de ludicidade para mostrar aí na cultura brasileira aí a vinda da cultura, né? Então, os deslocamentos populacionais e o comércio não trazem só objetos, trazem cultura também. Na unidade 2, a gente vai falar do início da colonização, de novo os mesmos objetos, observem quais são as habilidades, vejam, né? Levem em consideração os verbos, olha, reconhecer, relacionar, identificar, analisar, são habilidades, né? Através das quais os conhecimentos teóricos servem, são utilizados, são mobilizados para entender melhor o mundo. Como é que o grupo, como é que a coleção dá conta disso? Ele vai falar da colonização do Brasil, então ele está falando da história do Brasil. A relação entre os portugueses e indígenas, a questão ambiental, como a gente destacou lá no início, a catequização dos índios, dos indígenas. Essa é uma discussão que vocês conhecem, que é aquela discussão que está colocada tanto na disciplina de História da Educação no Brasil, quando fala da chegada dos jesuítas, até o Marquês de Pombal, vocês conhecem bastante essa história. E do ponto de vista do multiculturalismo, a introdução de uma visão monoculturalista, vocês dominam isso. A questão dos registros, né? Então, o registro não só em documento escrito, mas também em mapas. De novo, a questão da Mata Atlântica. A questão, o trabalho no campo, né? Então pensem que no 4º ano eles estão falando da colonização do Brasil, e a partir da colonização do Brasil, como se deu a colonização do Brasil? Através do trabalho agropecuário, especialmente do trabalho agrícola. Então é importante entender a importância
desse tipo de trabalho na sociedade para a formação da sociedade brasileira. Aqui ele vai discutir, né, no tempo, em perspectiva histórica, a importância do trabalho no campo agropecuário. Aí ele sempre tem uma discussão, vai falar quase como se fosse uma fofoca histórica, a importância aí, por exemplo, do cacau, para, inclusive, cativar o interesse da criança. De novo, né, os mesmos objetos, aliás, outros objetos, a invenção do comércio, surgimento da espécie humana, os processos migratórios. E aqui ele vai falar na dimensão atlântica, né? O que significa falar dimensão atlântica? O que foi que aconteceu dos dois lados do Oceano Atlântico, na América e na África? Diversidade e preconceito, as questões étnico-raciais aqui colocadas, a produção agrícola do açúcar, que é um importante produto que foi através da plantação da cana-de-açúcar que se iniciou a colonização no Brasil. Também é uma discussão que foi feita em História da Educação Brasileira, e aqui uma influência muito grande das diretrizes nacionais para a educação étnico-racial, que é discutir a questão da resistência negra. Não retratar o negro como acomodado à escravidão, mas alguém que resistiu à escravidão, não venceu, mas resistiu à escravidão. Veja lá, unidade 5, continuamos falando da história do Brasil. Vamos falar dos bandeirantes e a importância dos bandeirantes para a ocupação do território brasileiro, porque nós estamos falando do quê? Circulação de pessoas e as transformações do meio natural, invenção do comércio, produtos, rotas, tudo isso faz parte destes objetos de conhecimento. Unidade 6, o trabalho na indústria. Então, a gente já tem aqui um pouquinho do processo de industrialização no Brasil. Já são outros objetos que são tratados nesse momento. A unidade 7, um pouquinho da questão das comunicações, como é que essa questão de circulação de pessoas e mercadorias se relaciona com as tecnologias, especialmente com as tecnologias de informação. Percebam aqui, olha, a escrita, o rádio, a internet, a imprensa. Então, ele atendendo, inclusive, aquilo que a base indica dentro das 7 competências do ensino de história. Produzir, analisar e criticar as tecnologias da informação e comunicação em perspectiva histórica, ou seja, fazendo comparação ao longo do tempo. Unidade 8. Então, a gente continua aqui as questões da África. Então, percebe que ele indica o surgimento da espécie humana na África e os processos migratórios. E aqui ele dá enfoque ao processo de imigração no Brasil. Então, ele tá deixa um pouquinho de lado essa temática, focando a questão da chegada dos imigrantes em substituição à mão de obra da africana. E na unidade 9, também a questão dos deslocamentos. Então, outros imigrantes que vieram para cá e as contribuições. Percebam como é que o material ele resolve aquilo que a BNCC indica, né? Normatiza para o ensino de história. Mais uma vez eu chamo a atenção
para o fato de que este livro de 4º ano também tem 9 unidades. Se nós estivéssemos pensando sobre o planejamento anual, a minha orientação é a de que trabalhemos 5 unidades no primeiro semestre, 4 unidades no segundo semestre, para conseguirmos equilibrar, inclusive fazer replanejamento se for necessário. Ok? Nós nos encontramos na próxima aula. Até breve.